Olá, trabalhadoras e trabalhadores desse nosso Brasil. Saiu a medida provisória número 936 e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre ela. Meu nome é Daniel Rizzoli, sou advogado e você está no canal Entreter Direito. Medida provisória número 936, ela é basicamente uma continuação da medida provisória número 927. É aquela medida provisória que saiu semana passada e que gerou muita polêmica, porque ela previa uma suspensão do contrato de trabalho sem o trabalhador receber de ninguém, nem do governo e nem do empregador. Então, com toda a repercussão negativa que teve essa medida, o governo, logo na medida provisória seguinte, já revogou esse artigo que tratava da suspensão do contrato de trabalho sem recebimento de nenhuma fonte e desde então estávamos aguardando a publicação aí de uma nova medida provisória. A medida provisória número 936 institui o que o governo chamou de Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Ela prevê basicamente duas opções que o empregador tem de alterar o contrato de trabalho nesse momento de calamidade pública. A primeira medida seria a redução da jornada de trabalho com uma redução proporcional do salário. E a segunda medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho por um prazo determinado. Muito importante para a gente entender a medida provisória é entender antes como funciona o valor do seguro-desemprego. O valor do seguro-desemprego é uma média dos últimos 3 recebimentos do trabalhador, limitado a um teto, um valor máximo. Esse valor máximo hoje é R$ 1.813,03. Entendida como funciona e como se calcula o valor que o trabalhador tem direito de seguro-desemprego, agora dá para a gente entender melhor a medida provisória. Vamos falar primeiro da primeira opção da medida provisória, que é a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional. Como que funciona isso? O empregador terá a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, deixar de pagar, reduzir o salário do trabalhador. Essa redução de jornada de trabalho e de salário, ela é proporcional e corresponde a 25%, 50% ou 70%. Neste caso da redução, o trabalhador vai receber do governo um auxílio que será a mesma porcentagem de redução de jornada e de salário em relação ao valor da sua parcela que você teria direito. Daniel, não entendi nada, explica direito isso daí, não está confuso. Beleza, vamos para alguns exemplos na prática que vai ficar melhor entender. Um trabalhador que ganha R$3.000. Se ele tiver uma redução de 25% do seu salário, o salário dele seria R$ 2.250. Mas aí o governo vai compensar essa redução com 25% do valor que ele teria direito numa parcela de seguro-desemprego. Esse trabalhador que recebe R$3.000, ele recebe a parcela do seguro-desemprego num teto, que é os R$ 1.813,03. Então, 25% dessa parcela que ele teria direito, que é o teto, dá R$ 453,25. Ou seja, o trabalhador vai receber R$ 2.250 do seu empregador e vai ser reembolsado, compensado pelo governo no valor de R$ 453,25, que é 25% do que teria de parcela do seguro-desemprego. Então, esse trabalhador, nesse período de redução de jornada de trabalho com redução de salário, receberá R$ 2.703,25, com uma jornada de trabalho aí 25% menor. Vamos fazer um cálculo aqui também para um trabalhador que receba R$ 5.000. O trabalhador recebendo R$ 5.000, a redução de 25%, cairia o salário dele para R$ 3.750. Mais uma ajuda financeira do governo, que corresponde a 25% da parcela que ele teria direito do seguro-desemprego, nesse caso o teto, ele receberia do governo R$ 453,25. Então o salário dele total, tanto recebendo R$ 3.750 do seu empregador, mais R$ 453 do governo, o salário dele seria de R$ 4.203,25, com uma redução de jornada de trabalho de 25%. Olhando assim na prática, eu acho que ficou mais fácil de entender essa redução da jornada de trabalho
com a redução proporcional do salário, mais o auxílio do governo com base aí no valor da parcela de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Essa forma de redução da jornada de trabalho com redução de salário, ela pode ser feita por até 90 dias e pode acabar antes aí, dependendo de se cessar o estado de calamidade pública, se o empregador antecipar esse período ou se o período combinado já for combinado de forma inferior a 90 dias. Agora vamos conversar um pouco sobre suspensão temporária do contrato de trabalho. Neste caso, o trabalhador vai parar de trabalhar, não vai trabalhar e não vai receber valor de salário. Neste caso, o valor que ele receberá dependerá de qual foi o faturamento que a empresa teve no ano de 2019. Vou explicar, que também fica confuso. Bom, aquela empresa que faturou em 2019 até R$4.800.000 vai poder fazer a suspensão do contrato de trabalho, não vai pagar nenhum valor de salário para o trabalhador e o trabalhador receberá do governo 100% do valor da parcela que teria direito do seguro-desemprego. Para as empresas em que o faturamento for maior de que R$4.800.000, o trabalhador, a empresa só poderá suspender o contrato de trabalho se ela continuar pagando 30% do salário do trabalhador e também o trabalhador receberá 70% do valor de parcela que teria direito do seguro-desemprego. Neste caso, então, o trabalhador recebe tanto do empregador como a ajuda do governo. 30% do seu salário pelo empregador e 70% da parcela que teria direito no caso de seguro-desemprego. A medida provisória tem algumas disposições que aplicam nos dois casos. A primeira, o empregador poderá, nesse período, dar uma ajuda de custo compensatório. Ele dará se quiser e esse valor não será considerado salário, será apenas considerado uma indenização, uma ajuda de custo. Então não interferirá em nenhuma base de cálculo de salário, como por exemplo FGTS, INSS e tudo mais. É apenas uma indenização compensatória. Também, nos dois casos, tem a previsão de uma estabilidade de emprego. Como que ela funciona? É uma estabilidade no período em que for aplicadas essas alterações no contrato de trabalho e, cessado essas alterações no contrato de trabalho, será também por um igual período posterior. Então, por exemplo, se será aplicado uma redução na jornada de trabalho com redução de salário ou uma suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, então o trabalhador terá estabilidade por esses 60 dias e mais 60 dias quando acabar essa cessação, essas alterações no contrato de trabalho. Caso o empregador decida demitir o trabalhador dentro desse período de estabilidade, ele terá que indenizar num valor que vai de 50% do valor que seria devido no período de estabilidade até 100%, dependendo da proporção da redução da jornada de trabalho nesse período. Agora eu vou falar de um ponto crítico dessa medida provisória, que é a questão da forma como será feita essa negociação. A legislação aqui prevê que pode ser feito por acordo individual direto entre trabalhador e empregador, ou seja, sem a participação do sindicato. Aqui tem um problema muito grave da medida provisória. Por quê? A nossa Constituição, no artigo 7º, estabelece a irredutibilidade de salário, ou seja, a impossibilidade de reduzir salário do trabalhador. Isso só pode acontecer mediante negociação coletiva, ou seja, mediante negociação com o sindicato. Então, nesse aspecto, a medida provisória pode até ser considerada inconstitucional, porque ela prevê redução de salário sem a participação do sindicato. A medida provisória prevê que, em casos de salário igual ou inferior a R$ 3.135, e no caso de o trabalhador receber mais do que 2 vezes o teto da Previdência, hoje seria um valor de R$ 12.000, R$ 12.202. Eita, um fantasma aqui, meu. Esses dois casos que eu mencionei agora, o acordo, toda essa alteração pode ser feita sem a presença do sindicato. No caso do trabalhador ganhar mais do que R$ 3.135 até o limite de 2 vezes o teto do INSS,
no caso R$ 12.202,12. Neste caso, o trabalhador precisa, essa negociação, essa alteração no contrato de trabalho, precisa passar por um acordo com o sindicato. Quando a redução da jornada de trabalho com a redução de salário for de 25% até 25%, a negociação pode ser feita direto com o trabalhador, sem a presença do sindicato e em qualquer hipótese, qualquer faixa salarial. Considerando aqui a média de salário do trabalhador brasileiro, nós observamos aqui que a grande parte desta negociação será feita sem o sindicato. Então, o trabalhador ficará desprotegido nessa negociação e também a medida provisória nesse aspecto poderia até ser considerada inconstitucional, porque ela vai contrária ao que estabelece o artigo 7º da Constituição, quando prevê que a redução de salário só pode ser feita com acordo coletivo com o sindicato. Bom, essas são as informações básicas sobre a medida provisória. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. Também comente aqui se você achou que essa medida provisória vai ajudar ou atrapalhar o trabalhador. Também, se você gostou e esse vídeo trouxe informações para você, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação, beleza? Um grande abraço a todos e até mais!